Essa viagem foi só de mulheres. Eu sei que muitas mulheres querem viajar sozinhas, mas travam por medo, ou porque não tem uma companhia, ou às vezes não sabe para onde ir sozinha. Porque viajar sozinha realmente, né, tem as suas peculiaridades, principalmente para nós mulheres. E se você gosta desse tipo de conversa, já se inscreve no nosso canal, porque aqui a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre destino, sobre viagens em mulheres, sobre como viajar sozinha. E ninguém melhor para falar sobre a nossa experiência no Jalapão do que a Ed, nossa convidada de hoje, que esteve conosco na viagem anterior que nós fizemos, Mulheres Espetaculares no Jalapão. Eide, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite para a gente falar um pouquinho sobre a experiência que foi viajar para o Jalapão, esse destino diferente, né? Esse destino acho que um pouco falado ainda no Brasil e longe daqui, né? Porque nós estamos aqui no sul, a gente atravessou o país para viajar. Tudo bem, Char? Tudo jóia. Oi, gente. Gente, então eu vou te fazer algumas perguntas aqui para você contar um pouquinho da sua experiência, que às vezes a sua experiência também, né, pode ser a experiência de uma mulher, pode ser um medo, né, às vezes que alguém tenha, porque a gente também, né, tem essas familiaridades. Antes dessa viagem, Ed, qual era o seu maior medo? Seja sincera aqui. Vou ser extremamente sincera com vocês, gente. O meu maior medo de verdade, Char, foi a viagem ser em grupo. Foi a minha primeira viagem em grupo, né? E por quê que eu falo que foi o meu maior medo? Quem me conhece sabe, a Chara acho que já sabe também. Eu sou uma pessoa muito reservada, gosto do meu espaço, então foi o meu maior receio passar esses dias em grupo, né? Sim, como trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, Isso. estar o dia todo ali com várias pessoas, né? E eu me surpreendi comigo mesma, tanto que quando eu cheguei, falei lá no meu Instagram, né? Gente, eu me surpreendi tanto comigo, porque eu não imaginava que eu fosse gostar tanto da viagem. Que legal. Eu gostei demais, me identifiquei com as mulheres. E sabe de uma coisa que eu observei? É que por mais que o nosso grupo, ele era de mulheres muito diferentes uma da outra, né? Cada uma vivendo uma fase diferente da vida, cada uma com seu jeitinho, umas mais expansivas, as outras, a Mônica, né, muito divertida, Sim. Eu já mais quietinha, então cada uma ali tinha um jeito diferente, mas uma respeitava o jeito da outra. E o espaço também, né? Isso. Ninguém invadia ali o espaço da outra. E isso faz também a diferença quando a gente fala de uma viagem em grupo, né? E é o medo também que a gente acaba tendo, né? E aí, assim, para resumir, né, essa questão do medo, a viagem do Jalapão, no grupo de mulheres, me mostrou que não tem nada, uma viagem em grupo, né, não tem nada de invasão, de invadir o espaço uma da outra, e sim de troca. A gente se identificou muito, mesmo a gente sendo mulheres diferentes, mas o que eu mais observei é que todas nós estávamos vivendo o mesmo momento. A gente buscou nessa viagem do Jalapão, eu me emociono assim de falar, porque a gente buscou nessa viagem do Jalapão se reencontrar com a gente mesma, um momento só nosso, um momento de se reconectar. Eu busquei esse momento e eu percebi que cada uma daquelas mulheres que estavam lá também. É verdade, né? Aquele momento só nosso, né? Ai, verdade. Verdade. Então foi realmente incrível. Foi mesmo. Nossa, falou agora minha arrepiei. Eu falo. E em algum momento você pensou em desistir, assim, da viagem? Depois que foi lá, fechou, quando tava assim... Não, em nenhum momento. Eu tava no momento que eu realmente precisava. E a viagem do Jalapão foi a viagem certa, assim, porque a viagem do Jalapão é uma viagem pra gente sentir tudo. Desde o momento que você chega lá até a hora que você sai de lá, né, que a gente retorna para Palmas, é uma viagem que a gente sente do início ao fim. É verdade. Cada lugar. E é uma realidade, né, diferente, né, a gente tá aberto também a isso, né, porque às vezes quando você vê uma realidade diferente do que você vive, você se torna grata por tudo que você tem, né, desde a gente foi no Quilombola lá, tu vê a realidade totalmente diferente da parte quilombola, dos índios, e ali você percebe, nossa, os nossos tem tanto. Isso, é uma viagem de sentir e refletir também. Eu refleti muito sobre tudo isso. É verdade, também.
E como foi o primeiro dia com mulheres que você não conhecia? Olha aí, quase que eu já respondi, né? Eu amei conviver com cada uma delas. O primeiro dia, eu acho que foi o dia que a gente ficou mais quietinha até, né? Uma conhecendo o jeito da outra. Aquela coisa mais assim defensiva, vamos ver como é que é. Observando. É verdade. Mas depois fluiu tão bem tudo. E sobre o grupo de mulheres, em que momento você percebeu que essa viagem era diferente? Eu gosto muito de pôr do sol, né? Então, desde o primeiro dia a gente teve lá em Palmas. Eu sei que pôr do sol é em qualquer lugar, mas lá o pôr do sol é diferente e eu acho porque a gente está em um momento diferente, né? Então, as dunas, para mim, a gente viu 3 pôr do sol. O dia que a gente chegou, sim, nas dunas, que foi especialíssimo, né? Eu acho que foi o momento mais especial comigo mesma na viagem dentro do Jalapão, porque eu amo, né? Eu realmente amo pôr do sol, eu me conecto, eu me desligo de tudo. Eu penso em tanta coisa, né? Gente, tanto que marcou até o nosso guia André. Ele falou, acho que ele, não sei se ele comentou com você, mas ele comentou comigo que ele ficava até me observando assim, do tanto que eu gosto, né? Que a Ed parece que saiu dali. Né? Ela foi para um outro local. E aí depois a gente não imaginava, né? Nem tinha no nosso pacote, foi um presente da CSV Viagens, um pôr do sol maravilhoso também, com a vista da cidade de Palmas. Foi lindo. Vocês surpreenderam a gente. Assim, legal, fechamos a viagem realmente com chave de ouro, com aquilo que mais me toca, né? Então eu voltei bem realizada. Que é esse momento contemplativo e interior, né? Tipo, você se... Como é que é? Tipo, faz uma autoanálise. Assim, exatamente. E essa viagem te fortaleceu, assim, de alguma coisa? Sim, existe esse medo mesmo de viajar sozinha, né? E eu vinha de alguns anos, que eu tive várias mudanças na minha vida, que eu não estava viajando. Sempre viagens pequenas e sempre com as minhas meninas, né? Com as minhas filhas. Então, a viagem em grupo facilitou muito isso. Eu tô indo viajar sozinha pela primeira vez, mas foi uma viagem em grupo e muito organizada também, né? Essa questão de ter comprado o pacote com tudo incluso, sem a gente se preocupar com nada, eu acho que foi fundamental para mim nesse momento. Isso ajuda, né? Porque você não tem que se preocupar, né? Agora vamos com fazer certeza. O quê? É só seguir. Só seguir, é só seguir o fluxo. Exatamente. E o que você diria hoje para uma mulher que tem medo de viajar sozinha ou que tem medo de fazer uma viagem? Não tenha, eu não vejo a hora de fazer a próxima. não tenha, porque eu não vejo motivo assim, né? Quando você é bem assessorada, então a CSV organizou tudo muito bem, a gente não fez nada com pressa, por ser uma viagem em grupo, né? A gente não passou nenhum perrengue, assim. Aeroporto atraso, isso nem conta, né? Isso é normal, de aeroporto, de viagem. Mas lá, assim, nada. A gente tudo fluiu, né? Tudo fluiu muito bem. E se alguém está te assistindo agora, Ed, qual seria o seu conselho para essa mulher? Meu conselho? Ai, gente, que lindo! Aí eu tenho que caprichar. Eu acho, em primeiro lugar, que é muito importante, né? A gente se priorizar em algum momento. Mesmo a gente tendo família, sendo esposa, né? Sendo mãe. Eu acho que a gente precisa se priorizar em algum momento, cuidar da gente com carinho. Porque com isso a gente só vai estar ficando mais feliz, mais de bem com a vida, consequentemente a gente vai fazer as pessoas que convivem com a gente mais felizes, né? E não ter medo, gente. Falando, né, de viagem em grupo, não existe nenhum motivo para ter medo, nem da convivência, né? Porque as pessoas, pelo menos o nosso grupo, não sei se a gente teve sorte, né? Como eu falei, as mulheres respeitavam o espaço, a gente sabia o momento, né, de interagir e sabia também o momento de
de ficar sozinha e cada uma aproveitar o seu momento, ninguém invadiu o espaço uma da outra na hora de curtir os passeios, né? Então foi bem especial. Acho que ainda complementando assim sobre essa parte de um conselho para a mulher é que você tem que se priorizar, você tem que estar bem para você fazer o outro, para você fazer o bem para o outro também, né? Porque às vezes, eu falo até por mim agora, né? Às vezes a gente se abdica da gente para estar fazendo sempre para o outro, pelo outro, pelos nossos. E a gente nunca se coloca em prioridade. E a partir do momento que a gente se coloca em um momento, assim, não, agora sou eu, é o meu momento, a gente está muito mais preparado para servir, para cuidar de quem a gente ama também, sabe? Acho que isso é bem importante, assim, né? Porque quando você se doa, você faz por amor, você está fazendo tudo por amor, mas você também precisa, né? Você também precisa de ser cuidada e esse cuidado pode ser o seu mesmo, né? Exatamente. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você. Exatamente. Gente, é isso. Viajar em grupo de mulheres não é sobre ter medo, né? É sobre ir com medo mesmo. E lá você vai fazer novas amizades. Aqui na CSV, quando a gente trabalha com um grupo de mulheres, é um grupo que eu acompanho. São mulheres, né? Então, assim, são mulheres mais adultas. Eu acho que a ideia do perfil, as pessoas que vêm para os grupos junto conosco, elas já vêm sabendo como que será mais ou menos a ideia, porque já sabe que vai comigo. Então, eu já sou uma mulher mais 40, né? Já tenho um pouco de experiência em viagens. E aí entra nessa mesma ideia. Então, é de conhecer, de confraternizar, de fazer novas amizades e de aproveitar, de ter aquele momento realmente que a gente escolhe para nós. Então essa é a ideia dos grupos em mulheres aqui, né, de mulheres espetaculares na CSV. E eu te agradeço, Ed, mais uma vez por você estar presente aqui conosco. Te espero aí na próxima viagem junta, porque realmente é muito gostoso e a ideia nossa é sempre trabalhar com grupos pequenos de mulheres para justamente ter isso, de ter cada um no seu momento, a gente conseguir fazer as amizades, a gente respeitar sempre o limite do próximo, da próxima, e isso faz toda a diferença na experiência total de uma viagem de mulheres. E se você se identifica com esse tema, já segue aqui no canal que a gente vai conversar mais sobre isso. Até a próxima. Obrigada, Ed. Eu que agradeço. Foi um prazer. Beijo, tchau.